Eu gostaria que nós lêssemos Lucas 24, é um versículo, depois a gente vai prosseguir, né? Lucas 24, vamos ler o versículo 13. Lucas, capítulo 24. Deixa eu abrir aqui, agora tem espaço. Glória a Deus. Lucas 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos o espírito de revelação e de sabedoria, que o Senhor fale conosco. Te pedimos também que a mente humana, carnal, te pedimos, Senhor, que a mente influenciada pelo mundo, pelas notícias, pelos acontecimentos do dia, enfim, se cale agora. Nós queremos, Senhor, a tua mente na nossa mente. Nós queremos que o Senhor fale conosco, porque quando o Senhor fala conosco, o Senhor gera vida em nós. As tuas palavras sejam espírito e vida, Senhor, e elas produzam fruto para que elas foram enviadas. E nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Você pode sentar. Eu quero falar hoje algo que o Senhor me deu na segunda-feira. E é uma palavra que nós precisamos prestar atenção no sentido de que ela nos ajude nesse tempo que é o memorial da contagem do Homer. Agora aqui eu falo tranquilo porque já expliquei. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Nós estamos no memorial do tempo até Pentecostes, ou Shavuot, que é a festa da entrega da Torá, a entrega da instrução, né? Então é um memorial, mas para nós que estamos vivendo nesses últimos dias, não pode ser um memorial, tem que ser vida. Na verdade, essa palavra é continuação do memorial versus vida, para quem acompanhou os anteriores, né? E no terceiro dia, 2 discípulos do Senhor Jesus, eles foram de Jerusalém, eles iam descendo para Emaús. Primeiro, Emaús significa mananciais quentes. Quem gosta aí de águas termais? Pois é, mananciais quentes. Quer dizer, um lugar, eu pelo menos sinto assim, águas termais ou lugares quentes como lugares de conforto, né? Não 40 graus, mas assim, né? Quer me ver sentindo como uma menor abandonada e me deixando passando frio. Eu tenho a sensação de abandono. Eu não sei se é só comigo, mas eu sei que tem outras pessoas assim também. Eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús, uns 11 ou 12 quilômetros longe de Jerusalém. Estavam descendo e conversando. Vamos ver o que eles estavam falando. Você pode acompanhar comigo? Versículo 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Esse texto é riquíssimo e nós vamos tentar explorar hoje à noite. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, que não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres lhe haviam dito. Porém,
a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia, para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, e abençoou-o, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Glória a Deus. Queridos, tem tanta riqueza aqui para nós fazermos uma avaliação, uma autoavaliação, que eu peço que o Senhor me permita ser fiel, né, para que nós possamos desfrutar das riquezas que podemos encontrar aqui nesta passagem da Sagrada Escritura. Eu quero dizer uma coisa a você. Se alguém fica a 10 ou a 11 quilômetros de Jerusalém, a descrença toma conta. Eu estou falando da Jerusalém espiritual. Tá? Nós vamos hoje traçar uma linha que vai evitar que nós sejamos, pelo menos, né, que nós, eu digo nós que estamos aqui, nós que estamos assistindo, nós que vamos ver essa palavra, que não sejamos a igreja de Laodiceia, que não sejamos a igreja de Éfeso, sabe? Porque existem detalhes que o Senhor observa nos seus discípulos e que vão fazer a diferença entre aqueles que são e aqueles que não são. Vão fazer a diferença entre os que são chamados e os que são escolhidos. Porque você lembra, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Qual é a diferença? A diferença, queridos, não foi Deus que decidiu. Nós decidimos se queremos ser escolhidos, porque nós precisamos tomar atitudes. Nós precisamos tomar decisões e sermos firmes com elas. Entende? Então, o Senhor chama a todos. Mas Ele não faz acepção de pessoas. Por que alguns são escolhidos e outros não? Você já se perguntou? Eu quero esse eu não quero. Aquele lá não vou nem olhar. Aquele outro não sei o quê. Aquele outro... Que Deus é esse? Que Deus é esse? Eis aqui, há 2 caminhos. Eu proponho para você a vida e a morte. Escolha a vida, para que você viva. Então, a proposta para nós, para o ser humano, que eu digo em geral, ela é muito clara. E nós precisamos saber que nós estamos no tempo do fim. Nós precisamos saber disso. Aí você diz assim: não me assusta porque eu tenho muitos projetos ainda, porque não sei o quê. Viva como se você fosse cumprir todos os seus projetos, mas esteja sempre pronto. Aqui mesmo, antes do pastor Marcelo falar, eu vou falar. Vou começar a falar as coisas. O céu estava aberto. E o Senhor me permitiu ver nos ares um anjo com uma trombeta. Ele já está anunciando. Muita gente no mundo está sendo desperta, não por causa das notícias que vê, mas por causa de atentar firmemente para a palavra. Então, o espírito de revelação e de sabedoria, o espírito da verdade, que anuncia as coisas que hão de vir, começa a mostrar para esses. Você entendeu? Então, não é porque eles leem jornal, é porque eles têm íntima comunhão com o Senhor, que Jesus disse, João 16, eu acho que é, até agora, vocês viram que maravilha aqui? Agora eu vou me esbaldar. João 16, 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir.
Não é o Jornal das 8 que me diz o que há de vir. Não é nenhum canal de notícias, nem das alternativas. Né? Tem mídias oficiais e tem mídias alternativas. Não é nem nada disso. Para o cristão, ser cheio do Espírito Santo vai definir a diferença entre ser e não ser. Né? Então, quanto ao memorial, nós estamos no tempo e que vai depois, mais uns dias vai ser em junho, 3 ou 4 de junho, a festa memorial de Pentecostes. Memorial, já aconteceu, o Espírito já desceu. Nesse tempo do memorial, que já aconteceu 2000 anos atrás, até a festa das trombetas, é o tempo em que nós estamos. É aqui que nós temos que trabalhar, é aqui que nós precisamos fazer autoavaliações. Né? Então, esta passagem dos discípulos de Emaús, ela nos ajuda muito nesse sentido, para a gente fazer uma reflexão e colocar na presença do Senhor, e se for o caso, pedir perdão. Tá? Senhor, né? Eu preciso pedir perdão, vamos dizer. Né? Então, nós lemos aqui em Lucas 24, e eu quero agora aqui, eu quero salientar alguns pontos que o Senhor foi me mostrando. Só fui anotando, isso aqui eu só anotei. Tá? Primeiro, eles desciam falando de Jesus. Eles estavam falando de Jesus. Nós lemos todo o texto, né? Estavam falando das coisas que tinham acontecido, conversando um com o outro. Então, falar, é isso que eu estou fazendo também. Mas eles também estavam argumentando. Por que que nós sabemos que eles estavam argumentando? O que é argumentar? Argumentar é você colocar uma pergunta cuja resposta vai... por exemplo, no caso deles, a resposta ela seria uma descrença. Por exemplo, assim, ele disse que ressuscitaria, mas não sei. Né? Então, ele era profeta, você percebe? Tudo no passado. Tudo no passado. Vamos adiante, vocês já vão me entender o que eu quero dizer. Eles diziam, era profeta valoroso. Né? Agora, como profeta, se na verdade eles consideravam Jesus profeta, como profeta, queridos, Jesus tinha dito o que aconteceria. Sim ou não? Mateus 16, vamos lá para conferir se é verdade. Mateus 16, 21. E eles eram íntimos. Não dá para dizer que isso de Mateus 16 foi só para os 12. Porque aqui no finalzinho de Lucas 24, nós vemos que eles entraram na sala onde estavam os 12. Sim ou não? Sim, então eles eram do círculo íntimo. Olha o que diz aí. Depois, então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e o quê? Ressuscitar ao terceiro dia. Jesus falou para os discípulos que ele no terceiro dia ia ressuscitar. E esses dois disseram que sim, ele disse que ressuscitaria, mas agora já é o terceiro dia. Tá? Então, o que acontecia aqui? Aqui havia incredulidade. Incredulidade. E não adianta a gente querer enfeitar a pílula, é incredulidade. Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. O que eles estavam fazendo descendo para 11, 12 quilômetros longe de Jerusalém, se Jesus tinha dito para eles que ressuscitaria no terceiro dia? Vou dizer para você o que alguém que acredita faria. Estaria pensando, primeiro dia, tem mais 2 dias. Segundo dia, tem mais 2 dias. Terceiro dia, é hoje. Vamos nos reunir, vamos fazer um banquete, porque hoje ele disse que quem crê, age conforme crê. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Então, por que aqui nós temos 2 incrédulos? Discípulos de Jesus incrédulos. Porque eles não creram naquilo que o Senhor Jesus falou, que ressuscitaria no terceiro dia. Eles não acreditaram. Decorrente disso vem o segundo ponto. O Senhor se aproxima deles e eles olham para ele como um ilustre desconhecido. Quem não crê não reconhece quando ele está presente. Entendeu? Só quem crê reconhece. O Senhor se encostou neles e começou a conversar. Você vê a conversa aí.
o que aconteceu? Ele fez duas perguntas. O que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Olha ali, ó. Eles estavam fazendo perguntas um ao outro, né? Típico das argumentações, né? E aí, mas os olhos deles estavam como que fechados, não o conheceram. Ele disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Do que vocês estão falando? E a segunda pergunta é: por que vocês estão tristes? Nós poderíamos perguntar hoje, talvez, para alguém: você acredita que ele está aqui? Se você acredita que ele está aqui, por que você está triste? Entendeu como o texto pega quando a gente para nele? Eu não estou falando de lutos, de grandes perdas, mas eu estou falando aqui, nós vamos ver por que eles estavam tristes. Eles dizem por que eles estavam tristes. Veja que bem colocada, bem clara, né, a afirmação de que não estamos tratando aqui de lutos. Nós estamos tratando de algumas outras dificuldades que são naturais na vida humana. Tá, todos. Tá? Então, o Senhor disse, eles não perceberam que o Senhor se chegou para eles. Em Mateus 18, 20, o Senhor disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, ali estou no meio deles. Pensa um pouco, 2. Quantos eram os discípulos de Emaús? 2. De quem eles estavam falando? Não poderia acontecer de pensar que Jesus estava ali, visto que eles estavam reunidos em torno do nome dele? Sim. Sim. A resposta é sim. Porém, eles não acreditavam. Como eles não acreditaram na palavra que ele deu, que ele ressuscitaria no 3º dia, eles também não acreditavam que onde tivesse 2 ou 3 reunidos em torno do seu nome, ele está presente. E aqui para nós vale uma advertência. Toda vez que nos reunimos em 2 ou 3, nós precisamos honrar a presença do Senhor e não olhar uns para os outros. Por quê? Porque quando o Senhor está presente, o Senhor é o Espírito. É Ele que opera, é Ele que faz. E quanto mais nós temos certeza que Ele está no nosso meio, mais nós o percebemos. Este é o segredo daqueles que percebem a presença do Senhor. Eles creem que Ele está presente. Entendeu? Quem crê que Ele está presente, percebe. Porque Ele disse. Então, se eu creio que Ele está presente, eu vou ficar de antena ligada, como se diz. Quero ver o que o Senhor está fazendo hoje. Quero ver onde que o Espírito vai mover. Porque o Senhor é o Espírito. Amém? Então, eles não perceberam. Será que nós aqui cremos que Jesus está aqui no nosso meio? Não se apresse. Porque quem crê que Jesus está no nosso meio, está com todo o gás. O Senhor do universo, o Salvador, o Rei da Glória em espírito está no nosso meio. Gente, é coisa de saltar, pular, celebrar, mas eu estou triste. Percebe? Mas o Senhor do universo está no nosso meio. Mas o que eu faço? Eu estou triste, tá bom. Tira os olhos por um momento da tristeza e olha para o Senhor. Porque não há nada neste mundo que não possa ser modificado pelo Senhor a hora que Ele quiser, porque o Senhor é Ele. Amém? Então, eles não perceberam que Ele estava no meio deles porque eles não creram que Ele poderia estar no meio deles. Ele já tinha falado. Eles estavam tristes. Vamos ver. Não, acho que aqui eu vou tocar depois. Eles estavam tristes. Vamos ver o motivo da tristeza deles. Versículo 20. Como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Está aqui a causa da tristeza deles. Não é porque Jesus morreu. Veja bem, eles não disseram, nós o amávamos tanto e nós o vimos morrer. Eles não disseram isso.
E eles disseram, nós esperávamos que ele fizesse o que nós esperávamos que ele fizesse, e ele não fez. É por isso que estamos tristes. Queridos, isso aqui é uma denúncia grave de um comportamento muito comum no meio dos crentes. Se o Senhor não faz o que eu quero, então eu vou esperar até ele fazer. Se o Senhor não faz o que eu quero, bom. Aí o inimigo ajuda, né? Ele vem e diz, você está em pecado, é por isso que ele não fez. Não era isso que Deus queria, é por isso que você está sofrendo desse jeito. Porque é isso, porque é aquilo. O inimigo vem para ajudar a colocar acusações na nossa mente. Entende? E aqui, quando eles falaram isso para o Senhor Jesus, eles disseram, eles abriram o coração, eles mostraram para o Senhor que eles não estavam tristes, porque o amigo, o companheiro dele, aqueles com quem eles tinham andado por 3 anos e meio, tinha morrido, tinha sofrido na mão dos escribas. Nós estávamos tristes, porque nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o 3º dia e nada. Entenderam? Você entendeu? Então, eles estavam tristes porque as expectativas deles não tinham se concretizado, e não porque ele estava morto. Eles não disseram, estamos tristes porque ele morreu, mas disseram, estamos tristes porque não aconteceu o que esperávamos. Eles não tinham se firmado naquilo que o Senhor falou que aconteceria. Jesus disse, eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, vai acontecer isso, isso, isso. Mas eu vou ressuscitar, o 3º dia eu vou ressuscitar. Eles não se firmaram nisso. Eles olharam a situação e fizeram uma avaliação segundo as suas expectativas. Continuando ainda aqui, no versículo 22, eles acrescentam mais um pouco. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos. E aí continua, alguns dos que estavam conosco. Aí, no versículo 24, no finalzinho do versículo, porém, a ele não ouviram. Não, peraí. Tem umas irmãs que foram lá no sepulcro, viram que o sepulcro estava vazio, outras disseram que viram ele ressuscitado, não, outros falaram que ele ressuscitou, mas não viram ele. Quer dizer, quem me garante que ele ressuscitou? Você percebe como estar a 12 quilômetros de Jerusalém é descrença? Espiritualmente falando, nós temos que estar dentro de Jerusalém. Nós temos que estar crendo ipsis literis, ou seja, item por item, letra por letra, aquilo que o Senhor falou. Essa é a nossa garantia nesse tempo. Caso contrário, se não for assim, o caminho de Emaús estará sendo trilhado. E só para lembrar, Emaús são fontes quentes, quer dizer, coisas atrativas. Pedro voltou a pescar, era muito atrativo para ele era dono de uma companhia de pesca. Os outros foram junto. Morreu. Vou lá pescar, vou voltar à minha velha vida. Esses dois estavam voltando à velha vida dele. Quantos, porque uma expectativa foi frustrada, estão caminhando de volta para os mananciais quentes? Quantos? Aqui, nós podemos ver que aqueles com quem eles andavam e que testemunharam para eles que o Senhor tinha ressuscitado, também nesses eles não acreditaram. Eles não acreditaram nos que lhe foram enviados para contar-lhes o que realmente estava acontecendo. Eles colocaram argumentos, dúvidas, mas aí eles não ouviram. Você disse que ele ressuscitou, mas eu não vi. Você disse que ele está aqui, mas eu não sinto nada. Que tal? Mas não é para sentir, é para crer. Quem crê, percebe. Quem não crê, não percebe. O Senhor não disse, sintam quando eu estiver no vosso meio. Não, ele disse taxativo, onde estiverem 2 ou 3. Pode ter 50 ou 60, mas deve ter 2 ou 3 que creem. E
Por causa desses 2 ou 3, 50 podem ser abençoados, porque ele está presente. O quórum dele foi 2. 2 ou 3, 2 ou 3. Então, amados, eles argumentaram, né? Agora, quando o Senhor Jesus entra, ele entra de sola, como se diz, né? Veja que ele não os consolou pela sua tristeza. Eles estavam tristes. Eu acredito mesmo que eles estavam profundamente tristes. Porque quando uma pessoa cria uma expectativa e aquilo não acontece, vem no mínimo uma frustração, vem, né? Poxa, eu esperava que tal coisa e tal. Então, eles ficaram tristes pelos motivos que nós já vimos, né? Mas o Senhor não chegou, queridos, não, deixa eu consolar vocês, essa tristeza, sou eu, se alegrem. Não foi isso que ele fez. O que o Senhor fez? Vamos lá? Ele, aqui no 24, versículo 25, ele colocou os 2 pés no peito deles. Ele lhes disse, nécios e tardos de coração para crer tudo, diga tudo o que os profetas disseram. Nécios, querido, a palavra nécio é tolo, louco. Vocês são loucos em não acreditar. Vocês são loucos. A igreja de hoje, muitos na igreja de hoje, você pode até dizer, vocês são loucos em não acreditar que ele está presente. Porque quando você acredita que ele está presente, você tem acesso ao manancial de vida. Alguma coisa muda. Mas muda para quem acredita. Porque quem não acredita não o percebe. Entendeu? Aí, tolos, loucos. Só para a gente fazer uma comparação. Quem lembra que Davi era um refugiado pelo deserto, né? Todos aqueles que eram fora da lei se reuniam a Davi. Vocês lembram disso? Já viram isso? Ele era perseguido de Saul, né? E ele estava no deserto. E aí tinha um fazendeiro muito rico, criador de ovelhas e tal. E ele cuidava, ele e os seus homens cuidavam para que o rebanho desse homem não sofresse nenhum dano. O nome desse homem era Nabal. Aí, quando chegou a época da tosquia das ovelhas, você encontra isso em 1 Samuel 25, eu não vou abrir. Quando chegou a época da tosquia das ovelhas, eles também matavam animais para alimentar os tosqueadores, né? Davi mandou uma comitiva dizer, olha, né, quem sabe você nos dá um pouco de alimento, a gente cuidou, né, dos animais, tudo, dos teus pastores, esse tempo todo. Nabal disse, quem é Davi? Eu não conheço Davi, não sei quem é esse homem, eu vou tirar da minha comida para dar para ele. E a mulher de Nabal, o nome dela era Abigail. Ela, sem que o marido soubesse, ela pegou aqueles animais de carga, né? Colocou aquelas... Aqui nós conhecemos, do interior conhecem, aquelas malas nos 2 lados, né? Encheu de alimento, animais com alimentos, e foi em direção a Davi, foi se prostrando em terra, porque a turma que estava com Davi eram os piores dos piores. E ela temeu pela sua casa. Então ela não falou nada para Nabal e foi para Davi, levando alimento para eles e pedindo misericórdia para a casa dela. Você sabe o que significa Nabal? Nabal significa tolo. Foi a mesma palavra que o Senhor usou para esses 2. Loucos. Aquele homem, Davi disse para ela, se não fosse por você agora eu teria ido lá e não teria sobrado ninguém. Davi tinha... Quando recebeu a resposta de Nabal, Davi chamou os soldados dele e disse assim, ponham as suas espadas na cintura. E por aqui. Eles iam. Né? Então, olha o tamanho, olha a apreciação que o Senhor Jesus fez de alguém que não acredita piamente naquilo que ele falou. Olha com quem ele comparou. Então, só para fechar essa história, para quem não conhece, Davi não atacou aquela casa, né? Mas Deus atacou. Na noite seguinte, aquele homem morreu. Na noite ou no dia seguinte, ele morreu. Por quê? Porque os loucos não têm acesso à bênção. Porque eles não creem. Amém, igreja?
Amém? Então, Jesus não os consolou da sua tristeza. Ele chamou de tolos, de loucos. E demorados para crer. O que significa demorar? Eu creio, mas você tem que me colocar todos os argumentos aqui, ali, porque senão eu não vou crer. Sabe como as crianças são? Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, eles estão no meio de... Jesus está aqui, mamãe, Jesus está aqui, papai, Jesus está aqui. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Eu vou falar com Jesus agora, porque ele está aqui. As crianças são assim. E Jesus disse que se nós não nos tornarmos como as crianças, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Então, não se trata de mim nem de você, se trata dele. E se trata de como nós nos relacionamos com ele e com a palavra dele. Por quê? Por que eu falei no começo que cada um escolhe se quer ser escolhido? Porque você escolhe se você quer permitir que a palavra, sabe, diga alguma coisa, que ela encontre espaço dentro de você. Eu vou escolher se eu quero que a palavra encontre espaço dentro de mim para ela produzir o fruto para que foi enviada. Então, o Senhor, ele nos dá tudo, está tudo à nossa disposição, mas nós não podemos esquecer que depende de nós também. Amém? Então, olha só, ele disse tardos, nécios, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, né? E aqui tem outra coisa, tem mais uma coisa aqui. Porque, lembra que eles falaram que, nós lemos aqui antes, que eles falaram que Jesus era profeta? Versículo 19. Quando o Senhor disse quais coisas? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, não era mais, foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ele foi varão profeta. Em outras palavras, ele estava também dizendo, né, eles estavam dizendo a Jesus, sem saber que estavam falando com ele, que Jesus era profeta. Agora, uma pergunta cabe aqui. Se Jesus era profeta, por que eles não acreditaram no que o profeta falou? Percebem? Então, a incredulidade não é aqueles que dizem, eu não quero Jesus. Muitas vezes a incredulidade é como uma lepra escondida no coração daqueles que confessam o nome de Jesus, mas não creem. Sabe, pastor? Não creem no que ele fala. E eles disseram, ele era profeta. Mas vocês são tardos para crer em tudo que os profetas disseram. O que ele está falando? Vocês são duros, hein? Eu falei para vocês o que ia acontecer e vocês não acreditaram, né? Então, Jesus estava dizendo para eles, vocês dizem que eu sou profeta, mas não acreditaram quando lhes falei do que aconteceria. Misericórdia, né? Misericórdia. Jesus. Só que aí vem um momento glorioso, né? Ele vai falando, vai explicando tudo, começando por Moisés e tal. Daí, quando ele entra na casa, né, eles estão à mesa, e Jesus pega o pão e diz, bendito és tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do universo, que faz sair o pão da terra. É ele. É ele. Por quê? Porque o Senhor trouxe um memorial para eles, a ceia, a última ceia. Olha lá, Lucas 22, 19. Senhor maravilhoso. O Senhor é misericordioso e bom. Aqui eu tenho em hebraico, mas claro que eu não vou saber pronunciar, né? Então, eu tenho a oração aqui em hebraico. Eu até poderia tentar, mas se tem alguém que conhece hebraico que vai me ver, vai querer. Né? Aqui, Lucas 22, 19, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Esse dado graças é aquela passagem que ele proferiu na presença deles. Bendito és tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do universo, que faz sair o pão da terra. Aí eles o reconheceram, mas ele sumiu. Ele sumiu, né? Então, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, através do memorial da ceia, na ocasião em que ele profetizou a sua morte, ele se deu a conhecer a eles. Agora, a pergunta para nós, por quê?
uma das igrejas, uma das 7 igrejas de Apocalipse é a igreja de Éfeso. E o Senhor diz, olha, eu conheço as tuas obras, não, você fez tudo isso aqui, nós vamos ler depois. Tudo isso você fez certinho. Só tem uma coisa, eu só tenho uma coisa. Você não tem o primeiro amor. Não tem o primeiro amor. E aqui, nós vamos olhar lá, nós vamos ver lá. E aqui, os próprios nossos irmãos, né, de Emaús, eles deram a chave para nós. O versículo 32 diz assim, e disseram um ao outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Como que nós não vimos que o nosso coração estava ardendo? Então, um dos critérios para você saber se você está no primeiro amor é se o teu coração arde ao pensar que Jesus está aqui no nosso meio. Porque ele falou que estaria. Ele falou que estaria. Você percebe como muitas vezes as pessoas frequentam lugares, precisam de promoções, precisam de eventos, precisam de luzes, precisam de não sei o quê. Tudo bem, acham bonito, não tem problema nenhum, cada um. Mas se você ficar pura e simplesmente com a palavra do rei, que diz onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, você não precisa de motivação nenhuma. Não, você não precisa nem que o grupo do louvor cante afinado. Você não precisa que tenha 100 pessoas na sala. Você não precisa que tenha grandes palavras. Você não precisa, por quê? Porque se você acredita que ele está presente, ele põe todos de lado e fala direto contigo. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o coração deles ardia quando o Senhor lhes abria a Escritura. No encontro com Jesus ressurreto, o Espírito Santo, o Espírito de revelação e sabedoria, o coração arde. Não, sabe? A gente não sabe explicar como é que o coração arde, a gente só sabe que arde. Ele está aqui, dono do meu coração. Seu amor por mim faz-me assim feliz. A sua doce voz posso escutar. Seu amor por mim. E aí o resto eu não lembro. Mas eu sei que ele está aqui. E o seu amor por mim me garante que eu vou conseguir atravessar todas as dificuldades humanas ou que o diabo quiser colocar no meu caminho. Atravesso, porque ele está aqui. Ele está aqui. Ele está comigo. Ele está com você. Como que eu faço para acessar isso? Creia. Creia. Então eles disseram, não ardia o nosso coração? Viu como a conversa mudou? Lá atrás, mas já é o 3º dia, mas eu acho que não ardia o nosso coração. Mudou a conversa pelo toque do Senhor. E eu quero destacar que o toque do Senhor é a misericórdia dele. Ele foi buscar 2 que tinham que estar em Jerusalém, assim como eu e você temos que estar na Jerusalém espiritual, adorando ao Senhor, independente de circunstâncias e sabendo que ele falou o que ele queria falar. Ele não falou alguma coisa que só os top dos eruditos podem ter acesso para conseguir entender. Não. Ele falou na Sagrada Escritura e o Espírito Santo vem e traz luz na Sagrada Escritura e abre a palavra para você e para mim, assim como ele fez com os 2 aqui. Amém? Então, nós estamos no tempo memorial, de novo, da contagem do Homer. É o tempo de colocar a casa em ordem. Para os judeus do Antigo Testamento, eles estavam se preparando para os primeiríssimos, aqueles que saíram do Egito, eles estavam se preparando para chegar até o Sinai e ver os sonidos e os relâmpagos e aquela coisa monstruosa que eles ficaram, não entenda monstruosa como
do inimigo. Monstruosa de além de toda a imaginação humana. Eles estavam se preparando para isso. Deus disse, ó, santifica o povo, e ninguém chega ao monte. E aí ele veio e trouxe a palavra, os 10 mandamentos, ou a Torá. Aquela primeira turma. Depois, nós temos um tempo em que eles foram fazendo um memorial, até chegou o dia do vamos ver de fato. O dia do vamos ver de fato, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e ele fica em Jerusalém. Eu vou encontrar vocês. Ficou 40 dias com eles. Por quê? Porque era o dia dessa festa, que agora para nós já é um memorial também, né? Era o dia do de fato dessa festa. Para nós, essa festa, que é Pentecostes, já é memorial. Nós estamos para acontecer o de fato das trombetas. Então, entre aquele tempo e agora que nós estamos vivendo, é tempo de colocar a casa em ordem e acreditar que Jesus disse o que ele queria dizer. Amém? Por quê? É uma pergunta que eu posso me fazer, você pode se fazer. Teu coração arde quando você pensa em Jesus? Não responda, é para você e ele. Apocalipse 2, vamos ver, eu já vou terminar. Apocalipse 2, glória a Deus, aleluia. Versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Castiçal é a igreja. Aqui, ó. Versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Isto diz aquele em cuja mão direita estão as 7 estrelas e que anda no meio das igrejas. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em torno do meu nome, eu passei no meio deles. Ele é aquele, o Cristo ressurreto é aquele que anda entre os castiçais. Entendeu? Entendeu? Dá para dar um glória, só um glória a Deus. Aleluia. Eu acho que eu quero crer que é o frio que nos deixa tão frios. Eu quero crer, sabe? E com todo o esforço do meu coração, eu quero crer que é o frio que nos deixa frios. Que é o frio que não nos permite a ter explosões de alegria e liberar elogios ao Senhor. Eu quero crer que é o frio, então a gente se encolhe porque é frio. Versículo 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lembra o que ele falou para os 2 discípulos? Nécios, tardos de coração, em crer em tudo que os profetas falaram. Okay. Lá ele estava dizendo, arrependam-se. Aqui ele está dizendo, arrependam-se, arrependam-se. Né? Por quê? Porque arde o coração quando você crê e você fala em Jesus. Arde o coração quando você crê e louva Jesus. Arde o coração quando você pendura lá num canto, num cabide, num canto da sua alma lá, pendura as suas dores e começa a falar de amor a Jesus. O coração começa a arder. E é assim que nós renovamos o amor, queridos. Eu conheci um pastor há muitos anos atrás, eu estava pensando nessa semana, me lembrando, ele me disse, sabe como que eu mantenho a minha comunhão com o Senhor? Ele tocava violão, com o violão, sentado com o violão, na porta lá da casa da mãe, cantando louvores e adoração ao Senhor. Daquelas do inário, do antigo lá, né?
Uma canção mais linda que assim, é assim que eu mantenho a minha comunhão e o meu amor a Ele. E cheios do Espírito, falando entre vós, com hinos e salmos e cânticos espirituais, de coração, não de boca, de coração cantando e louvando ao Senhor. É assim que somos cheios do Espírito. Amém? Então, hoje no mundo há duas possibilidades. Fora daqueles que são cheios do Espírito Santo, né? que andam como o Senhor mostrou para nós aqui nessa passagem que devemos andar. Há outras duas possibilidades. Ou é a igreja de Éfeso, né? Para quem em países livres, vamos dizer assim, ou é a igreja de Laodiceia. O povo daquele país lá da cortina de bambu, atrás da cortina de bambu, diz assim: nós somos livres porque somos escravos. Vocês são escravos porque são livres. Porque vocês são livres, vocês não desfrutam da liberdade de adorar ao Senhor, de crer que Ele está presente quando vocês reúnem, de esquecer de si mesmos e saber que Ele é o Senhor, Ele faz o que Ele quer e quando Ele quer e do modo como Ele quer. Amém? Amém? Então, pessoas tristes, não por aqueles motivos que eu falei, de lutos, coisas assim, enfim, muitas vezes são tristes porque não creem em tudo o que Ele falou. Segundo, não creem no que a palavra fala dele. Terceiro, admitem que ele fez coisas, mas ele não fez o que eles esperavam que ele fizesse. E por isso eles ficam tristes. Então, fundamentalmente, falta reconhecer que o Senhor é Ele e que nós não sabemos de todas as coisas. Amém, queridos? E eu quero, aqui eu encerro, se alguém está caminhando para Emaús, volta. Eu não sei se eu estou falando aqui ou lá com alguém que está caminhando para Emaús. Volta, porque o anjo está nos ares com uma trombeta de prata. E o tempo se aproxima, né, e nós não vamos perder a caminhada que fizemos até aqui, não. Nós vamos celebrar com júbilo a vitória do Senhor. Nós vamos celebrar com júbilo o fato de que Ele nos amou tanto. Nós não éramos povo. Você e eu não éramos do povo de Israel. Não éramos. E aqui em Efésios, capítulo 2, fala é a nossa situação antes do Senhor nos encontrar. Quer ver? Deixa eu achar aqui e vou ler para vocês. Diz assim, ó. Aqui. Vós, Efésios 2:13. Não, 12. Efésios 2:12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, estranhos à promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era assim que nós estávamos. Mas hoje, agora, né, nós estamos próximos. Nós estamos próximos, reconciliados com Deus, o nosso Pai. Amém, queridos? Então, vamos falar com o Senhor agora, vamos, né, talvez cada um de nós vai ter alguma coisa para dizer para o Senhor, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Né? Só para finalizar, 12 quilômetros longe de Jerusalém é muito longe. É muito longe. Eu gostaria de lembrar a vocês que Pedro, na noite em que o Senhor Jesus foi julgado, ele estava no pátio, a questão de poucos passos da sala onde o Senhor estava sendo julgado. Assentado lá, argumentando, ouvindo, né, como um agente secreto de Jesus. E ele acabou negando o Senhor. Então, andar longe é não andar com Ele. E nós não vamos ficar nessa. Nós vamos grudar no Senhor. Nós vamos perceber a presença dEle. Nós vamos honrá-lo, honrar a presença dEle. Nós vamos honrar o que Ele falou de si mesmo. Nós vamos dizer, o Senhor é profeta também, sim. E aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor falou, o Senhor cumpre.
Nenhuma palavra dele cai por terra. Nenhuma dela, nenhum poder no universo pode revogar nenhuma palavra do Senhor. A palavra de que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do nome dele, ninguém pode revogar. Nenhum poder espiritual. Ninguém pode. Então, quando você entra por essa porta, quando eu entro por essa porta, eu entro por aqui, tem 2 ou 3 reunidos em torno do nome do Senhor, e eu quero estar com ele, eu quero desfrutar do gozo da presença dele. E aí você canta, você louva, você ora em línguas, você chora, você ajoelha, você anda pela sala, você dança, e ninguém tem nada com isso, porque você está na presença do Rei, celebrando o Rei da glória que prometeu que estaria no nosso meio. Amém? Amém? Você tem